Salmos 78, verso 1. Quem achou, dá glória a Deus. Quem não achou, fala misericórdia. Tem bastante gente que não achou. Vamos lá. 78, Salmo 78. Conseguiu? Está projetando também. Você pode ler na tela. Diz assim: escutai. Isso é para você. Você é povo de Deus? Amém. Então olha aqui. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Pai, em nome de Jesus, debaixo do poder da palavra do Senhor, colocamos a nossa vida nas tuas mãos, Senhor, e entregamos o nosso coração para que ele seja transformado e moldado. Espírito de sabedoria, sopra sobre nós. Espírito do temor de Deus, vem e toma o nosso coração. Acrescenta temor na nossa vida, Deus, ao ouvirmos a sua voz. Que os corações não se endureçam, que os corações se quebrantem ao ouvirem a sua voz. Que haja quebrantamento no nosso meio, que haja corações desejosos para experimentar a vida do Senhor. Chega de andarmos com o coração duro, ó Deus. Chega de não pensarmos, Senhor, naqueles que o Senhor tem confiado para nós como herança. Senhor, eu declaro em nome de Jesus Cristo que a tua palavra encontra lugar para transformar as nossas vidas e nos levar a experimentar o milagre, nos levar a experimentar a cura, nos levar a experimentar as bênçãos dos céus. Seja a sua palavra como um forte estandarte sobre nós, Senhor. Confiamos em ti o nosso coração e declaramos que tu tens autoridade e direito de agir em nossa vida. Te damos a liberdade e o Espírito para agir em nós, em nome de Jesus. Amém, amém. E agora com vontade, amém. Oh, aleluia. E eu quero compartilhar com você acima desse salmo. E eu tenho certeza que você vai sair daqui já moído. Que no sábado, na quinta-feira, na sua cela, você vai chegar lá já meio seco, de tanto estar arrebentado. E Deus vai fazer o resto, você vai sair de lá novo, renovado em nome de Jesus. Por isso não perca a sua célula, não perca. Essa é uma célula especial, diferente, mas que vai mover você. Eu sei disso, eu sei, irmãos. É pelo Espírito que eu falo com vocês. Amém, aleluia. Vou contar a história aí. Diz uma história que um certo jovem via da janela um senhor de muita idade cuidando de uma jabuticabeira. E ela era uma jabuticabeira nova, tinha acabado de enxertá-la na terra, de plantá-la, comprou ela pequenininha. E aí ele cuidava todos os dias, regava, fazia lá em volta da onde ela foi plantada, né? Colocou pedrinhas ali para que gramas, ervas daninhas não sugassem as riquezas, os nutrientes do solo, e ela começasse a crescer ali. Só que quem é da roça, que é meio caipira, sabe que uma jabuticabeira, ela demora uns 20 anos para começar a dar fruto. Demora muito tempo. E era um senhor de muita idade. E aquele jovem intrigado, olhando para aquele senhor, falou assim: mas esse senhor está plantando uma jabuticabeira e ele nem vai ver, acho que quando ela chegar na metade do tempo para dar o primeiro fruto. E aí ele desceu lá e foi falar com o seu vizinho, com aquele senhor, e falou com ele: o senhor
Você está plantando uma jabuticabeira, não é? Ele falou, sim, é uma jabuticabeira. Ele falou assim, mas o senhor sabe que a jabuticabeira demora 20 anos para dar os seus primeiros frutos? Ele falou, sim, eu sei. E o Senhor espera colher frutos, ainda o Senhor colher frutos dessa jabuticabeira? Ele falou assim, eu não, mas eu não planto ela para mim, eu estou plantando para os meus netos. Deixa eu te contar algo. O que você está plantando para os seus filhos amanhã? O que você está guardando para depositar nas mãos dos teus filhos logo mais? Não assuste porque tem um bichinho em mim aqui, eu não sei o que é. O que você está planejando e preparando para que seja herança? E entenda que eu não estou falando de herança financeira, turu, mone, cascalho, arame, carvão, bufunfa. Eu estou falando para você de um poder de um legado, de uma marca, de princípios, de uma história que possa influenciar gerações, que possa alcançar os seus netos, que o seu nome seja lembrado por seus tataranetos, que você nem conhecerá, mas será mencionado por seus filhos, e dos filhos para os netos, os netos para os bisnetos, e assim vai, falando de quão grande homem, que grande mulher foi o Biso, a Bisa. Está me ouvindo? O que é que você está preparando para deixar? Esse texto que nós lemos em Salmo, Deus fala assim, escuta meu povo, a minha lei, ele põe no verso 5, ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Deus estabeleceu um testemunho em Jacó, lá atrás, colocou as leis nas mãos deles lá atrás, para que fosse transmitido aos nossos filhos, para que chegasse às nossas mãos as vontades do Senhor, os princípios que o Senhor tem para nós, o padrão de vida, um padrão de reputação, um padrão de posicionamento na casa, como um pai deve amar a esposa, como o pai deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido, como nós devemos servir os filhos, como devemos educar os filhos, o que ensinar aos nossos filhos. Deus estabeleceu um testemunho para ser transmitido para os filhos, e está na sua mão transmitir esse testemunho. Eu pergunto, qual o testemunho que você tem dado em sua casa? Oh Jesus, qual o testemunho que você tem dado no seu trabalho? Quando seus filhos ouvem você ao telefone, nervoso com os negócios, quantas palavras ele ouve que edificam, ou quantas palavras torpes? Quando te cobram, quando ligam e você fala assim, avisa que eu não estou para a esposa, fala que eu não estou não. Que tipo de testemunho você tem dado na sua casa? Qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos? Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, que esta palavra vai ser um machado no seu quengo, que vai abrir sua cabecinha de siriguela, e vai retirar essa mente, sabe, mente muito medíocre, com perdão da palavra, muito mediana, mas você vai sair daqui transformado, disposto a mudar a tua história, porque Deus nos cobrará conta de como nós cuidamos dos nossos filhos. Jesus, nós temos que chegar além de nós, irmãos. Sabe o que eu estou acostumado a ver? Gente que só vive o presente, gente que só vive o agora, gente que toma decisão para o agora. Outro dia eu falei aqui pregando, e é uma grande verdade, eu vou pôr de novo nos Twitter da vida aí, que o jovem toma decisão só pensando no presente. O jovem é assim, ele só quer a curtição agora. Cadê um monte de jovem que devia estar aqui hoje? Cadê? Não está por quê? Porque está pensando no agora, prazeres na hora, prazeres que está sendo oferecido no dia a dia, não lembram do futuro, onde vão chegar. E os adultos? Os adultos só tomam decisões pensando no passado, eles têm um ranço do passado. É o passado que trava, é o passado que não deixa avançar. Não, mas foi assim, vai acontecer de novo. Não, mas não dá para fazer, porque uma vez eu tentei e deu problema. Não, então o passado trava.
e nenhum dos dois estão corretos. Você deve tomar suas decisões caminhando para o futuro. Aonde você quer chegar? Qual lugar que você quer ocupar? Qual lugar que você quer ocupar na sua empresa? Onde você quer ocupar? Pensa, responda para você. Qual lugar, qual o status financeiro? Onde você quer estar como família? Qual é a família? Que tipo de família? Que tipo de esposa? Que tipo de filho você quer gerar? E aí você me fala se os seus passos hoje apontam para onde você sonha ir. Deus te chama à responsabilidade, pois Ele cobrará de você, pai e mãe, homem e mulher de Deus, que está aqui me ouvindo hoje, todas as decisões que interferirão na vida dos seus filhos. Que você seja temente, pois Ele cobrará o testemunho na sua casa. Seu primeiro ministério é no seu lar, seu primeiro ministério é lá na sua casa, é no seu trabalho. Deus não queria que as próximas gerações seguissem o exemplo negativo das gerações passadas. Aí Ele convocou nesse salmo, através de Asaf, Ele convoca a geração presente a deixar um testemunho, um ensino, uma herança, que pudesse perpetuar o conhecimento de Deus nas gerações vindouras. Ouça-me aqui, Deus necessita de uma resposta sua, para que Ele seja perpetuado na vida dos teus filhos, seus netos, bisnetos e tataranetos. Amém. Você está me ouvindo? Amém. Pega no irmão que está do lado, você está ouvindo? Pega aí, pode pegar, não deixa ninguém. Pega uma orelha aí, pega uma orelha aí, aperta uma orelha aí, dá um apertão mais forte nele. Você está ouvindo? Deus vai cobrar de você. Eu quero falar para você o seguinte: será que já se esgotou tudo? Será que tudo que você tinha que fazer você já fez? Se ainda não fez, faça. E se você acha que você já fez tudo, então abra a boca e chore. Vai chorar, vai clamar, vai berrar diante de Deus, mas não se cale, não se curve, não aceite o diabo roubar a sua casa, não aceite o diabo roubar a sua família. Nós pregamos aqui sobre restituição 3 domingos, e eu agora só quero reforçar que a restituição já está na sua mão, e você tem que tomá-la, tem que segurá-la. Espírito de Deus, nos dá temor nessa noite, Osaías, para podermos responder essa palavra como homem, como mulheres, que sabem muito bem que Deus vai cobrar. Deus nos cobrará a resposta, porque os nossos filhos são herança nossa para Deus. Deus não te deu os filhos como herança, você que está dando, porque foi você que gerou o filho. Herança para Deus, do Senhor é herança. Os filhos são herança de quem? Do Senhor, minha para Ele. Eu gero meus filhos para Deus. Eu falo isso para eles. Eles eu falo até meio cheio da, como eu estou pregando aqui, um pouquinho mais sangue nos olhos. Mas eu falo para eles, eu falo assim: Deus tem um padrão, e nós não podemos abrir mão. Não podemos. Eu vou chorar todos os dias, eu vou bater no chão todos os dias, eu vou dar com a testa no chão, boca no pó, e não interessa, mas eu vou ver as promessas acontecerem na minha casa. Você tem que ser assim aqui, porque nós não somos uma igreja meia boca, que fica vendo o diabo ir se andar, e lá saca um, saca outro, cata aqui, cata ali, põe um negócio aqui, põe um negócio ali, e nós vamos ficar vendo, nós vamos nos posicionar. E no reino do Espírito, nós vamos calar a boca do diabo, nós vamos fechar as obras do maligno, vamos trancar as portas do inferno que se abriram contra a nossa casa, e vamos pisar a serpente. Pisa a serpente aí, irmão. Pisa a serpente, pisa, Gabi, pisa. Sabe, nós vamos quebrar. O barulho que você vai ouvir é dos dentes do capeta trincando assim, ó, de você pegar a cabeça dele e... Mas nós não vamos ficar calados, não. Deus fez esse apelo lá para os hebreus, para os judeus, através do salmo em Asaf, e chegou hoje para essa igreja. Esse salmo está sendo recitado por nós, como boca de Deus no nosso meio.
É tempo de nós nos posicionarmos. Eu pergunto o seguinte: o que é que você deve deixar para essa próxima geração? Porque Deus não vai te pedir algo sem que Ele te mostre o que é que Ele quer. Deus nunca te pede algo no mistério. Quando Deus pede, Ele especifica. E nesse próprio salmo, nós vamos ver o que Deus espera que homens e mulheres do Senhor se posicionem, como se posicionem diante do Senhor. Salmo 78, verso 6. Aleluia. Diz assim: a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda não, verso 6, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os ferissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança. Sabe que a primeira coisa que Deus quer que nós deixemos para nossos filhos? Ele quer que nós deixemos um exemplo de confiança, Monteiro. Alô, se alguém vivo aqui, fala glória a Deus. Deus espera que você seja um exemplo de confiança em Deus. Seus filhos têm que olhar para você e ver que você é um homem que confia em Deus, é uma mulher que confia em Deus. Você é o exemplo. Seus filhos são produtos da sua história. Você certamente ensinará modos, maneiras, coisinhas, cacuetes aos seus filhos. E uma das coisas que você vai ensinar são posicionamentos espirituais. É interessante, eu vejo a Vitória orando, eu vejo a Paula orando. Eu olho para minha filha orando, eu vejo a Paula como ora. A Paula tinha um hábito de ajoelhar, pôr a cabeça lá no sofá, ela via fazer a mesma coisa. Nossos filhos fazem a mesma coisa. Filhos espirituais fazem a mesma coisa. Não falo só dos físicos naturais, mas a palavra, o enfoque é para os naturais. É para a sua casa hoje aqui. É para a tua casa. E você que está grávido, vai se posicionando, Osaías, porque Deus cobrará de você o testemunho. E o primeiro testemunho que nós devemos dar é que nós confiamos em Deus. Amém? Aí eu pergunto, quando a água sobe e vai chegando perto do nariz, assim ó, que a boca já subiu, né? Então você fecha a boca, aí fica só o nariz. Aí você faz assim, a água faz assim, ó. O que você faz? Em quem é a sua confiança? Me diz. Quando você começa a passar um aperto financeiro, quando a tua mulher está nos dias de crise dela, ou você está passando uma crise no trabalho, onde está a tua confiança? Os seus filhos estão te assistindo, Deus está te assistindo, os demônios estão assistindo. Aí eu quero saber, quem é que está aplaudindo você? Deus ou os demônios? Eu quero falar algo. Os teus filhos observam como você deposita a sua confiança em Deus. Quando o negócio pega, quando alguma tentação, algum problema se levanta, o que você faz? Para onde você corre? Onde você deposita a confiança? E onde você deposita a confiança é o seu primeiro socorro. É lá onde você entende que dali virá o socorro. E às vezes tem gente que corre para o gerente do banco, tem gente que corre para o vizinho, tem gente que corre para o irmão para dar uma revelação, para dar uma ajuda, tem gente que corre para o cônjuge, tem gente que corre para a mamãe. Quem corre para a sogra? O Lias corre da sogra. Entendi. Sabe, tem gente que... Agora eu quero perguntar, quem é que corre para Deus aqui? Quem é que na hora, né, quando estiver fritando as coisas, vai engolir, vai ir para Deus e falar: Deus, Tu sabes, eu deposito em Ti a minha confiança. Às vezes nós suportamos. Eu vou te falar um negócio, irmãos. Eu já passei por muitas situações que eu não queria passar. Quando minha mãe estava enferma, eu suportei algumas notícias que foram de arrebentar meu coração, Cris, arrebentar minha vida. Como 3 meses sua mãe vai durar, só vai viver mais 3 meses. E aí isso ia passando o tempo, aí outro dava outro problema, ela só...
E aí eu não falava para o meu pai, eu não falava para minha irmã, que não tinha maturidade, para o meu irmão 10 anos mais novo que eu, tinha só 22 anos, ele tinha 12 anos. E eu corria para Deus. Eu lembro até hoje, quando eu estava descendo a Avenida 23 de Maio, tocando, estava saindo do hospital AC Camargo, que é o hospital do câncer lá. E a minha mãe tinha acabado de ter um probleminha de tumor no cérebro, além do pulmão que ela teve no cérebro lá. E aí eu passei com ela para fazer a radioterapia no cérebro, irmãos. Na cabeça, peguei o carro, ele tinha um Voyaginho preto. E aí eu, num trânsito na 23 de Maio, um CD poderoso do Ademar de Campos. Aí, cantando aquela música: opera nessa hora um milagre em nossa vida, envia a tua palavra e transforma a nossa vida. E eu ia chorando segurando aquele volante. Eu nem ligava para quem passava do lado do carro, nem tinha isso o filme na época. E eu chorava com aquele CD, e eu soluçava diante de Deus, e eu falava: Deus, opera nessa hora um milagre, Senhor, opera, irmãos, opera. Eu clamava a Deus. Peguei os olhos aos montes, da onde vem o seu socorro? Fala, igreja, da onde vem o seu socorro? O meu socorro vem de Deus, que fez os céus, a terra. Dele vem meu socorro. Os seus filhos precisam ver o seu testemunho de confiança em Deus. Você vai estar gerando que tipo de filhos para o Senhor? Fracos, medrosos, que confiam em médicos, que confiam num conselho de qualquer outro que não seja um homem de Deus, que não tem uma palavra de vitória em cada luta. Eu quero falar algo para você: tenha uma palavra de vitória. Tenha uma palavra de vitória e você vai vencer. Não desista. Não abra mão dos teus sonhos em Deus. Gere a sua recompensa no Senhor. Mas o Senhor vai cobrar o teu testemunho diante dos teus filhos. Um dia toda a língua há de confessar Jesus, e os joelhos se dobrarão e se apresentarão diante do grande tribunal, e Ele te colocará de frente aos seus e vai te pedir contas dos teus filhos. Eu pergunto: qual o grande testemunho que você está dando na sua casa? Você está ensinando seu filho a acreditar em Deus, ou você está ensinando ele a acreditar em Papai Noel? Você está ensinando seu filho a acreditar em Deus, ou você está ensinando ele a acreditar em gnomo, acreditar na cuca, no saci pererê? O que você tem ensinado? Você tem ensinado que as coisas de Deus não são sérias? Não, filho, pode fazer. E seus filhos, você que tem filho aqui, você vai ser confrontado na sua casa. Se você é meia boca, com perdão da palavra para você, o seu filho vai te confrontar: pai, por que você está fazendo assim? Deus não se agrada. Porque ali eles estão aprendendo o que é certo. Ali eles estão aprendendo o que é certo. E eu estou falando para você porque é sério. Eles vão cobrar um posicionamento de você. Porque criança é transparente e aprende rápido. Depois que fica velho, começa a dar trabalho. Mas quando criança, aprende rapidinho o que é certo. Como aprende o que é errado. Mas eles estão ali recebendo uma carga de palavra de Deus. E eles vão te confrontar: mãe, mas isso não é certo, não é de Deus. Se prepare, se já não aconteceu. Porque eu já fui muitas vezes confrontado pelos meus. Já tomei várias chapuletadas da Vitória. E às vezes com a Vitória agora, que ela está com 12 anos, eu tenho que ter até explicar que parafuso não é, né? Focinho de pouco não é tomada e tal. Não, e vem pai, puxa até o verso bíblico, se bobear, abre a Bíblia. Eu falei: filho, eu sei, eu creio nisso. Mas deixa eu te explicar melhor, porque você não está entendendo a situação aqui. Mas elas vão cobrar posição. O seu testemunho vai ecoar na sua casa. Seus filhos vão representar você diante desse povo aí fora. Aí o que você tem ensinado? Você tem ensinado a consultar o horóscopo? É isso? Você tem ensinado a ver novela? Fico doido, às vezes eu fico ouvindo algumas coisas, né? Irmão, irmã, porque os irmãos eu acho que não, irmã, tem irmão que tem esse problema também.
tenho que falar para os dois. Irmão, se você ainda vê essas tranqueiras na televisão, misericórdia, eu duvido que você consegue orar na sequência. Assiste a novela das 8 e tira um tempo de oração. Não acabei de assistir novela, agora eu vou falar com o Senhor. Se você conseguir, você é de plástico, não é de verdade. Deixa eu te falar, seus filhos estão vendo o que você assiste. Seus filhos estão vendo que tipo de alimento você está trazendo para dentro de casa. Seus filhos estão vendo como o pai lida com a esposa e como a esposa lida com o marido. Eles estão assistindo. Que padrão você vai estabelecer para os seus filhos? Que padrão de pai, de homem de Deus que você vai deixar para os seus filhos? Criança que aprende no coelhinho da Páscoa, em bruxa, no gênio da lâmpada. As escolas ensinam isso, irmãos. As escolas aí fora estão ensinando essas coisas. Agora as escolas estão ensinando que pode ser homossexual, que é normal. Estão ensinando isso. Aí eu pergunto, qual a tua posição? Pelo amor de Deus, se você acha que isso é normal, se acha que isso é plano de Deus, é vontade de Deus, marca um horário comigo na sala, porque eu tenho que conversar com você. Se você acha que praticar sexo fora do casamento é normal, que ver pornografia é normal, que se meter com tranqueira é normal, que um dia você se arrepende, vai andar direitinho, você tem que marcar um horário comigo lá, porque eu vou fazer uma sessão de descarrego com você. Não é possível que você não entenda o padrão de Deus, de santidade, de pureza, de gente que tem que testemunhar diante das crianças e diante do mundo que há um Deus que é verdadeiro. Creia em Deus, igreja. Creia em Deus, porque Deus nos cobrará. De Deus não se zomba. Deus é muito sério. Quem tem se preocupado em ensinar os seus filhos a confiar em Deus? Quem, quando seus filhos vêm com uma dificuldade na escola, até de bullying lá, de tiração de sarro, e fala assim: filho, calma, confia em Deus, Deus vai fazer. Minha filha sentiu uma dor esses dias aí na barriga muito forte, acordou de noite. Até acho que contei para vocês que ela pediu para mim orar. Eu estava aqui, aí eu fui lá e orei por ela. Pus a mão na barriguinha dela, orei por ela e falei: em nome de Jesus, filha, eu creio, pai, põe a mão aqui, Espírito Santo de Deus, tira essa dor, em nome de Jesus. Tirei a mão dela e falou: pai, já está melhorando. Eu falei: aleluia. Aí de noite começou a doer de novo. E ela não me chamou, porque a Vitória me chama, para dor sou eu em casa lá. Eu tenho meio um olhar clínico para diagnosticar um pouco algumas coisas. Eu não sei, eu tenho uns palpites bons, acerto. Acho que o Espírito Santo me ajuda isso. É uma unção de doutor que Deus me deu. Aí ela não me chamou. Ela acordou de madrugada. Ela pegou o óleo da unção. Ela pôs a mão na barriga dela. Ela orou e dormiu. Ela só tem 12 anos. Pensa onde ela vai chegar. Deus prepara desde já um grande homem de... Tem que ser com a unção do Billy Graham para aguentar essa mulher. Tem que ser um homem de Deus, um jovem com a unção do Billy Graham, com um chamado profético. Porque essa menina, se for homem meia boca, ele não aguenta. Na corte ela já dispensa. Porque do que ela cobra de mim, vai cobrar muito mais dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho que ficar orando para espantar os morcegos e abutres que ficam rodeando as nossas pedras preciosas. Eu faço isso com meu filho, faço isso com ela, eu oro mesmo. Eu ando, ele não sabe, vai ficar sabendo agora, mas eu ando expulsando alguns amigos dele. Desculpa, filho, mas eu peço para Deus mandar para longe. Se algum for transferido, você sabe que é a resposta de Deus. Mas eu falo: Deus envia, tira de perto. Mas eu quero falar para você que nós temos que zelar pela nossa casa. Nós temos que zelar pelos nossos filhos, porque a nossa vida está indo embora, Monteiro. Nossa vida está indo embora. Cada dia eu olho no espelho e me contemplo com menos cabelo e mais cabelos brancos. Estou envelhecendo, e você também. Dá risada, dá risada de mim, estou dando risada de você. Você também. E não adianta passar nuguete no cabelo, porque tem irmão que passa nuguete.
Você dá risada, né? Eu, pelo menos, eu não passo. É porque vocês estão olhando para o Taylor. Só porque eu apontei assim, foi só... Não, foi só uma expressão. Aí ele, a Kézia, revela Jeová, revela Jeová. Está passando o tempo, filho. Você já não é mais tão moça, Gabi. Por mais que você fale, não, eu sou. Não. Seu filho está crescendo. Seu tempo está passando. O meu tempo está passando. E eu preciso ser um bom testemunho na minha casa. Porque nós não sabemos o quanto tempo teremos. Pais, às vezes, que morrem, que têm a sua vida abreviada por uma infelicidade. Pode ser que não terão tempo de deixar um legado para os filhos. Você está me ouvindo? Nesse sentido, nosso desafio é duplo. Temos que deixar um testemunho para que a próxima geração creia em Deus. Se não testemunharmos a nossa fé de maneira proposital, corremos o risco de ter uma geração cada vez mais cética, mais ateia, mais distante de Deus. Filhos que não confiam no Senhor, filhos que lidam com Deus como se lidam com videogame. Liga a hora que quer, desliga a hora que quer, é sempre na hora que quer. E precisamos deixar também um testemunho para a próxima geração, para crer no poder de Deus. Você tem que testemunhar do poder de Deus na sua casa. Se alguém é enfermo, você tem que orar, irmão. Você está me ouvindo? Antes de ir para algum médico, ore. Ore em nome de Jesus. Ore, põe as mãos sobre a enfermidade, declare. Deixa Deus usar você. Você está achando que Deus quer usar só o pastor? Você está achando que Deus escolheu só pastores para serem usados? Deus escolheu sacerdotes para serem usados. E você é um sacerdote. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Deus quer usar você. E sabe por que os nossos filhos não têm crido no poder de Deus? Porque nós também não temos crido no poder de Deus. E não temos deixado o poder de Deus se manifestar na nossa casa. Somos céticos. Uma vez irmãos, essa foi de matar. Aleluia. Eu estava em casa, foi a virada de ano, e eu ia tocar lá, fazer o louvor lá da virada de ano. Estava se preparando das igrejas Videira de São Paulo, em Osasco, no ginásio lá em Osasco. E nós fomos fazer a virada do ano lá. Então nós fomos para o ensaio, eu e o Cezinho. Depois eu vou passar um vídeo aqui no final, para você ver, glória a Deus que a gente tem testemunho. Eu vou passar um vídeo da confraternização da nossa primeira célula. Então deixa preparado aí. E aí você vai ver como era o tamanho dele e o jeitinho dele. Você vai nem acreditar que é ele hoje. Aí nós fomos tocar lá e ensaiar. E eu cheguei em casa, encontrei a Paula sentada no chão, com as mãos assim, com os olhos esbugalhados, tanto chorar. E eu entrei em casa, o que foi? Ela falando em línguas, mostrando as mãos. Aí eu olhei para as mãos dela, estava pulverizada assim de dourado, como pó de ouro. Pó de ouro, isso acontece direto com ela. Comigo foi umas vezes só, mas com ela é direto. Quando ela está no fogo do Espírito, de vez em quando aparece lá. Apareceu já numa célula aqui na casa da Cláudia, na mão das crianças, do Rodriguinho. O Rodriguinho ficou lá, era a mão, o pé dele cheio de pó de ouro. As crianças têm esse manto. Se quiser uma oração, pede para as crianças, que eles têm esse poder. Aí eu cheguei, comecei a falar com ela. Ela falou, olha, eu estava aqui, e ela estava passando um DVD da conferência do ano passado, que eu estava lá em Goiânia, conferência dos pastores, e o pastor Cirilo estava ministrando. Aí eu lembro que eu estava lá no corredor, aí o pastor Cirilo ministrando, que ele vem ministrando assim: receba a glória de Deus, receba a cura, receba o poder de Deus. E as pessoas iam caindo na unção. E eu, no corredor, o homem passou perto, eu só senti um negócio do Espírito assim doido. E aí, quem estava filmando por trás, que vendeu o DVD, eu comprei os DVDs da conferência, catou a Paula, marca carimbada isso aqui atrás. Aí ela viu lá, César, e eu lá, cheio da unção do Espírito, na adoração. E ela falou que naquele momento que ela estava assistindo aquilo, ela achou tão estranho, fez uma explosão em casa, um estrondo. E a gente morava em casa lá em Guarulhos, né? E tinha um quintal grande. Ela ficou com medo de ir lá no quintal. Eu falei, meu Deus do céu,
Será que alguém caiu lá, mexendo lá, alguém pulou no quintal? Foi Jesus, se é para bater as botas, bato aqui contigo, em vez de ir lá para fora. Então ela ficou lá, deixou. Aí ela me contando isso, falou do barulho. Aí eu vou para a cozinha. Chego na cozinha, a cozinha lavada de vinho. Vinho que inundou toda a peça. Tinha as garrafas de vinho que a gente guarda assim, aquelas, sabe aqueles engradados que você põe assim, guarda a garrafinha de vinho lá, e estourou e jogou vinho, e caiu vinho em tudo, lavou a cozinha de vinho. E o vinho, a Bíblia diz que representa a alegria no espírito. Não vos embriagueis de vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aí aquele vinho, eu olhei e falei, mas como pode uma garrafa explodir sozinha? Isso é poder de Deus. Pergunta para o meu filho, pergunta para a Vitória que estavam lá, eles viram isso daí. Poder de Deus manifesto em casa. Seus filhos têm que experimentar do que é mover do Espírito, do que é poder de Deus, do que é fogo do Senhor. Pega essas crianças para orar aqui, você vai pôr as mãos sobre elas, vai profetizar, elas vão cair na unção, porque elas sabem o que é poder de Deus. Elas sabem. Agora, quando oram com você, bota a mão em cima de você, você é aquela estátua congelada, você faz assim até, não, aqui, se a unção não for forte, eu não caio. Não precisa cair não. Mas você corresponde à unção do Espírito? Você corresponde ao mover de Deus? Você se envolve com o fogo ou você é cético? Porque se você é cético, vai formar filhos céticos. Mas eu te aviso, teus filhos vão te confrontar, porque aqui eles estão sendo ensinados a ser cheios do Espírito. Nossos filhos com 10 anos aqui, 9, 8 anos aqui, falam em línguas. Aleluia! Isso é poder de Deus. Estava falando com um irmão aqui, que é da vizinha nossa igreja aqui, que foi nosso corretor, e falando, ele veio contar, nossa, está tendo um congresso da nossa igreja, de crianças e tal, que legal, e nós íamos ter, depois de alguns, tinha acabado de ter na realidade, não, ia ter em junho, no começo de junho, a conferência dos Radicais Kids, lá em Goiânia. Aí ele contou, tal, aquele negócio do trabalho, fantoche, não sei o que, bolari, boloró. Eu falei, legal, né, mas eu vou te contar nós temos uma conferência, e as nossas crianças, na nossa igreja, na salinha, profetizam, falam em línguas, impõem as mãos para orar, e se manifestar um capeta, elas mandam embora, em nome de Jesus. Amarrado, amordaçado, manietado, para o lugar que Jesus quis determinar. Amém. Agora tem pai que às vezes treme. Se manifestar aqui, lascou. Chama meu filho, acorda ele lá. Sabe, irmãos, a sua fé tem que sair da teoria, e você tem que viver na prática. Sabe outra coisa que Deus espera de você? Verso 7: para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. Sabe que herança que Deus espera, que legado que Deus espera que você deixe para os seus filhos? Um exemplo de obediência a Deus. Aí eu pergunto, você tem sido obediente a Deus? Porque Deus fala aqui que é para deixar para que os filhos observassem os mandamentos do Senhor. Você tem observado? Quais os mandamentos do Senhor você segue à risca? E quais aqueles que você é meia boca? Deixa eu falar, Deus vai pedir conta de como você é obediente aos mandamentos da palavra dele ou não. Você é tipo daquele que ouve a palavra e deixa escapar? Não, esse não funciona para mim. Não funciona para mim, isso não se aplica para mim, isso é para a época de Jesus. Todas as nossas crises, todas as nossas lutas, há um princípio bíblico aplicado, há uma história que pode ser aplicada na Bíblia, e Deus nos deixou isso como testemunho. É o que nós lemos aqui. E aí, qual é o testemunho de gente que obedece a Deus que você está deixando para os seus filhos? Qual é o testemunho de gente que teme a Deus? Qual é o testemunho de gente que serve, que anda debaixo do... Ou você é tipo daquele que não, você negocia, são meias verdades. Vamos, pai, vamos para a igreja, pai, por favor, pai, está na hora de ir para a igreja. Não, filho, hoje tem jogo do Coringa, do Corinthians, tem jogo do Corinthians. Misericórdia. Vamos, mãe? Não, jejuar não. Aí, pai, você não está fazendo jejum? Eu estou, filho, só de quiabo.
Nossa, pai, você está jantando de novo hoje à noite? Mas você não estava de jejum? Você falou que ia jejuar a janta, por isso você almoçou? Ai, filho, isso não foi ontem, não? Não, pai, foi hoje. Você tem certeza, menino? Não, pai, foi hoje. Você está me desobedecendo. Entra para o seu quarto e não fala mais comigo. Sabe? Gente que não obedece a Deus, gente que se envolve em maracutaia. Os filhos ficam observando. Qual o testemunho que vão falar de você? Quando você bater as botas, os seus filhos vão contar suas histórias para os seus netos. O que vão falar do vovô? E ontem nós comemoramos o aniversário da minha irmã, do meu irmão e do meu pai. Fui para São Paulo, e aí a gente chegou uma hora e começamos a contar os causos, né? Sempre que reúne em família, começa a contar os causos para dar risada, né? Lembra aquele dia que eu fui no quarto, pus o negócio na cabeça e te assustei, você ficou com medo, aí o pai veio, deu uma bronca em nós, ó. Então a gente vai contando. Aí eu pergunto para você, quais os testemunhos os seus filhos vão contar de você para os seus netos? Como foi o pai? Pai presente? Um pai atencioso? Uma mãe amorosa? Uma mãe que corrigia? Uma mãe que guardava para santificar? Um pai que zelava pela idoneidade? Um pai que estimulava o estudo? Um pai que acompanhava o estudo? Um pai que apontava a profissão? Um pai que dava chance para a escolha? Um pai que ouvia? Um pai que era persistente? Um pai que não tolerava as coisas erradas e ia lá e corrigia? Ou era um pai largado? Um pai que deixava as coisas acontecer? Que tipo de testemunho você vai deixar para os seus filhos? Que tipo de pai obediente você está sendo? Deus espera que você ensine os seus filhos a obedecer. Você está ouvindo? Cada um gera conforme a sua espécie. É muito comum hoje a gente ver nos programas de televisão, quando alguém fala de separação, de homossexualismo, de algum tipo de atitude que não é convencional, e as pessoas, né, a gente vê assim os entrevistadores falam assim, por que você escolheu o homossexualismo? Por que você está fazendo tal coisa? Não, eu me sinto bem. Você está se sentindo bem? Não, estou me sentindo bem, tá bom. O que importa é sentir bem. As pessoas estão fazendo coisas que importa, estão sendo felizes. Você já viu isso? Por que você está fazendo tal coisa? Ah, porque eu sou feliz assim. É verdade, o que importa é ser feliz. O que importa é ser feliz? O que é ser feliz? Qual que é o padrão de felicidade que você tem mostrado para os seus filhos? Qual o padrão de felicidade se envolvendo com coisa errada, usando coisa errada? Isso é felicidade? Que felicidade há nas drogas? Que felicidade há no álcool? Me diz. O álcool tem gosto amargo, pode ser doce no começo, mas depois fica amargo. Na prostituição, no adultério, sabe, nos divórcios. O que nós temos ensinado para os nossos filhos? Que ele pode escolher qualquer uma, é isso? A nossa filha pode escolher, que não tem que ter padrão, que não tem que orar, que não tem que buscar Deus. É só ser feliz. Faça as coisas para ser feliz. Viva para ser feliz. Vá na célula só se você estiver feliz. Se você não estiver feliz, não vá na célula. Sabe, vá na igreja só se você estiver feliz. Se você quer felicidade, busca a Deus. Se você está infeliz, seja infeliz. Quer dizer, nós só vamos priorizar a felicidade, ou vamos priorizar o que Deus tem para nós? Vamos zelar pela palavra de Deus. Vamos zelar pelos firmes mandamentos do Senhor. Eu quero perguntar para você: você sabe qual é a vontade de Deus? Sabe sim. É que você quer fazer a tua. Fala, eita palavra boa. Palavra cajado essa, né, Taylor? Como é que é? Essa é cajado, né? Sabe, eu não quero, desculpa, nem ser grosseiro com você aqui não, me expressando assim, mas é que sobe às vezes uma indignação de a gente fechar os olhos para as realidades no espírito, e o tempo passa. E às vezes, quando você vai olhar, já foi. O negócio não dá muito tempo não, você tem que juntar lá e botar na UTI só, e dar um sorinho lá e esperar melhorar em nome de Jesus, porque já foi a época de tratar. As pessoas só estão atrás de fazer as coisas para saciar a vontade, tomam decisões, não lembram de Deus. Eu pergunto, a última decisão errada que você tomou, você lembrou de perguntar para Deus: Deus, é isso? Deus, tu queres que eu faça isso? Porque se você tiver coragem de perguntar, e for homem de Deus, mulher de Deus, para ouvir e andar, você vai ser como uma pérola nas mãos de Deus, que tem um valor tremendo. Porque todo mundo aqui é colocado diante de tentação. Ou você acha que pastor é de cera?
Você acha que líder de célula é de plástico, não tem coração, que é falível, não tem um coração, né, de homem, que às vezes inclina para a tentação, ouve a tentação. Todos nós somos colocados debaixo da mesma tentação. Todos nós somos colocados debaixo de problemas muito parecidos, mas porque uns dão resposta certa e outros só são reprovados, porque alguns têm a ousadia de responder como Deus responderia, e outros só pensam em si. Essa é a verdade. Por que eu não obedeço a Deus? Porque eu quero fazer minha vontade a qualquer preço. Depois eu só obedeço no que for bom para mim. Alô? Está diminuindo os amém, está doendo? Verso 8. Quero concluir aqui no horário e orar por você. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração, alô, inconstante, instável, cujo espírito não foi fiel a Deus. Fala, ai. Que tipo de padrão que você está deixando para os seus filhos? De gente que começa e para? De gente que vai? Que tipo de gente que começa, vai agora, não dá não, é muito difícil. Fazer maturidade, não. Tem que fazer trabalho agora, não. E não pode faltar, não. Sabe, comece e para, começa a se posicionar em Deus. Daqui a pouco, parece aquele chuchu que maracujá que vai envelhecendo, fica na beira da cerca. Está lá redondão, bonito. Vai passando o tempo, vai murchando. Vai perdendo brilho. Vai perdendo, sabe, a luz. Vai perdendo a disposição. Naquela época Deus pediu para que nós não fôssemos inconstantes. E Deus tem pedido isso para a gente hoje. Começa a faculdade, para. Começa um estudo, para. Começa a consolidação, para. Eu nem vou me ousar perguntar aqui para mim não ficar mal comigo. Mas quantos começaram a consolidação aqui e não terminaram? Não levante a mão, por amor de mim. Porque senão eu vou me matar de raiva. Porque, irmãos, começar algo e parar. Começa o projeto, para. Começamos o curso de casais radicais. Amém? 11 casais. Glória a Deus, irmão. Em nome de Jesus vão terminar os 11. E vão terminar inteiros. Em nome de Jesus. Porque tem alguns que já estão meio arrebentados já. Chegou gente de olho roxo, de roupa rasgada assim, de bico. Curso de casais é bom demais, né, Cris? É muito bom, né, Pedrão? Vai ajustando todas as coisas. Mas nós vamos ser constantes ou não? Vamos responder todas aquelas questões que estão lá, sim ou não? Vamos tratar o que tem para tratar aqui, sim ou não? Ou o que é para tratar, se não, isso aqui pega, melhor abrir mão. Não, que isso aqui vai pegar. Isso aqui vai pegar, isso aqui nem trata. Pula essa questão. Vamos fazer o seguinte, você não precisa me responder a tal e eu não te respondo essa, beleza? Faz um acordo, né? Misericórdia. Eu quero dizer o seguinte: inconstância é como um dedo na goela de Deus. Se você é morno, não é nem quente e nem frio, Deus vai te vomitar. A pior coisa que tem é ser gente inconstante. Se o cara é frio, ele já é virado lá no girar, ela tá bom, pelo menos já está definido. Mas se é para ser morno, é melhor você mudar logo de lado e ser um crente fervoroso, cheio do Espírito Santo, fervendo diante de Deus. Irmão, vou te contar, não dá para contar com você não. Não dá para esperar que você vai deixar um bom testemunho para os seus filhos. Inconstância é uma característica da nossa geração hoje. Eles começam a fazer, o curso é bom, daqui a pouco, meu Deus, não aguento mais, essa apostila não acaba. Não, eu já vi isso. Eu vejo em casa, os cursinhos, faculdades. E quantas vezes vai começar a faculdade, para.
Aí começa, agora o irmão se forma em quê? Sei lá, ele mudou tanto de curso, é biologia, matemática, arquitetura, medicina, o cara vai ser um doutorado, um doutor em tudo, eclético, tudo, sabe de tudo. As pessoas não são constantes nos estudos, não são constantes no casamento, não são constantes no relacionamento, não são constantes na profissão e também não são constantes na fé. Não são constantes em permanecer firme, não são constantes em não arriar, não são constantes em profetizar, não são constantes em gerar, não são constantes em dar resposta. A resposta é a hora sim, hora não. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso é do diabo, é do maligno. E aí a gente ficou oscilando. E aí, irmão? E agora vai? Para onde? Aquela cara de perdido. Nós temos um alvo aqui, um projeto. As células cada célula tem um alvo aqui. Nós queremos gerar filhos para Jesus. Nós queremos gerar filhos para Jesus. Nós não nos conformamos com uma história de gente que não gera. Eu não me conformo. Então os irmãos estão com medo lá em São Vicente, né, Elias? Já vieram procurar. Que história é essa que o vento vai soprar lá? Vai soprar. Eu já avisei, Edilene, vai soprar. Nós não vamos parar. Eu não vou poupar esforço para ver as células se multiplicarem aqui. Não vou poupar esforço de ver gente sendo salva. Não vou. Nós vamos crescer, Gabi. E esse projeto de igreja vai transformar a história de famílias nessa cidade. E o nosso coração vai marcar. O nosso nome será lembrado não pelos homens, por Deus. Que houve homens e mulheres que responderam, que deixaram um bom testemunho para os seus filhos. Você está me ouvindo? Glória a Deus. Portanto, nós precisamos ter essa preocupação de deixar o exemplo da constância para a nossa geração. Seus filhos olham para você, ver gente constante, ou ver um pai que ora está animado, desanima? Um pai que chega em casa sorrindo, daqui a pouco senta na mesa, só vê lá que o time dele perdeu, ele vira um brucutu, o Hulk misturado com o ogro lá do Shrek. Tudo verde, né? Imagina qual é o time que perdeu. Você entendeu? Gente inconstante, gente que está alegre e sorrindo, aí chega lá no carteiro e entrega a fatura do cartão de crédito da esposa, aí muda. Ela já tem que vir assim, chegou a fatura do cartão de crédito, ela já vem toda arrumadinha, bonitinha, olha para ele, olha que chegou aqui. Se você se comportar bem, hora de abrir essa fatura, você fatura. Sabe, tem que jogar, porque senão vira apertar um botão da terceira guerra, né, mundial, tome, estourar a conta, quer dizer, mudo, ninguém gosta de estourar, eu também não gosto, mas vou te falar, qual que é a nossa resposta de constância? E às vezes nós somos inconstantes no humor inconstante. Último ponto, verso 8, que fala no finalzinho, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Precisamos falar um pouco mais sobre fidelidade, porque se nós formos uma geração infiel, nossos filhos vão seguir os mesmos exemplos. Você é fiel nos seus acordos? Alô? Ou você é tipo que dá nó nos contratos, que não paga, é o mal pagador? Você é fiel à esposa, o esposo? Você é fiel à palavra de Deus? Você é fiel ao seu líder? Você é fiel à tua igreja? Deixa eu falar algo para você. Nós não temos problema se você quer visitar igrejas aqui. Eu acho que isso não está errado. Mas se você tem aliança, você quer estar junto com o teu povo. Se você entende que igreja é uma família, eu duvido que no dia do aniversário do seu pai, você quer ir na casa do vizinho, passar o dia com ele na chácara dele. Se você entende que igreja é uma família, não importa os defeitos do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, você quer estar com eles.
Tem algumas famílias que é sagrado domingo, vai comer macarronada com frango. Quantos aqui fazem ainda isso? Nossa, caiu bem essa estatística. Ainda tem um que mantém aqui, Luciano e Marina, glória a Deus. Mas eu sou da época que no domingo, irmãos, quando eu morava no interior, a turma toda para a casa da avó. E eu lembro que na casa do meu avô lá, pai do meu pai, tinha aquelas paneladas de macarrão e uns copos, eram uns copos diferentes, gordinhos assim, ó, que a gente botava as rodelas de limão e punha Coca-Cola. E os netos, tudo sentavam naquela mesinha de centro da sala, tudo com os pratos meio ali assim e tal, e comia ali, se lambuzava tal, mas passava logo um pano e tomava aqueles copos de coca, e era um só copo. Porque meu avô teve 8 filhos, mais de 30 netos, contando os bisnetos. Imagina, na época acho que não era tanto assim, mas olha. Então a turma gostava de estar junto, havia uma fidelidade. Eu vou perguntar, que fidelidade hoje você tem com o corpo de Cristo? Pergunto mais, qual a tua fidelidade no dízimo, nas ofertas? Ou você é aquele que passa, dá uma mocosada no negócio? Ou você é do tipo que acha que dízimo não, dízimo é lorota. Quem paga o ar-condicionado fresquinho aqui para você ficar? Quem dá um som de qualidade? Quem é o recurso que o Senhor envia através de vocês para a igreja? Você está me ouvindo? Aí eu pergunto, onde está a tua fidelidade? O que você está ensinando aos seus filhos? Você quer ensinar filhos que têm a dificuldade de dizimar? É só você não dizimar e mostrar isso para eles. Aí você está gerando filhos que vão ter dificuldade. Na hora de dizimar eles vão ser parciais, na hora de dizimar eles vão ficar... Então, fidelidade demonstra onde nós colocamos nosso coração. Aí eu pergunto para você, você tem sido fiel? Tem sido fiel? Tem sido fiel ao seu líder? Tem sido fiel à sua célula? Tem sido fiel ao propósito que Deus te colocou? Fiel à palavra? Fiel ao esposo, à esposa? Fidelidade em casa? Fiel aos dízimos? Nossa, 2 amém. Não me assustem, não é nossa realidade isso. Nós somos fiéis, amém? Cada um julgue você mesmo. Não adianta deixar livros escritos, mensagens gravadas sobre fidelidade. Se a nossa vida não for um modelo de fidelidade, não adianta nada. Sabe por quê? Palavras convencem, mas exemplos gritam, arrastam. Nossas atitudes vão falar muito mais alto do que a gente fala. Amém? Então a próxima geração precisa entender pelo nosso exemplo que vale a pena ser um dizimista, que vale a pena sustentar a obra de Deus. Você mostra para os seus filhos, ó, o papai ofertou aqui, filho. Vamos lá um dia, eu achei tão bonitinho. Aqui um dia, quem é que veio? Veio uma criança trazer o dízimo aqui. Eu quero lembrar quem foi, mas os pais pegaram e deram para o filho, e o filho veio lá trazer o envelope. Veio aqui, colocou um envelope de dízimo. Um filho, a criancinha. Eu falei, que joia. Está ensinando a criança a dizimar, ensinando a criança a ofertar. Agora, se você não ensina isso, quem vai ensinar? E eles vão ter que vencer a barreira da infidelidade e da incredulidade. Porque aquele que não é fiel é porque não crê nas palavras. Está me entendendo? Então, todos nós precisamos nos posicionar para marcar, influenciar e deixar uma herança para a nossa próxima geração. Qual é a herança que você vai deixar? Pergunto para você. Vem aqui, Luciano, teclado. Que herança você, como homem de Deus, mulher de Deus, vai deixar para os seus filhos? E aí, Osaías? Daqui a pouco a Lívia vai nascer. E você vai olhar para os pezinhos dela. Você vai abrir os dedinhos dos pezinhos dela. Eu vou falar como foi comigo. Aí você vai olhar cada dedinho e vai ver como é perfeito. Você vai pegar o pezinho e vai cheirar. Vai sentir aquele cheirinho de chulezinho, porque tem chulezinho, nenê. Tem ou não tem? Aí você vai beijar aqueles pés, os pés da sua herança para Deus.
E aí, na sequência, você vai ter que decidir o que você vai deixar de herança para ela, de homem de Deus, de mulher de Deus. Eu não tive esse privilégio de, quando nascer, meus pais pôr as mãos nos meus pés. Eu acho que botaram as mãos para fazer esses carinhos, mas não para profetizar assim: filhos, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Você é minha novidade. E profetizar sobre a vida dos filhos, e declarar: você é minha herança para Deus. Vou te ensinar caminhos perfeitos, para mesmo quando você crescer, não se desviar deles. Vou te dar instrução. Vai crescer debaixo do temor de Deus. Vai aprender sem dificuldade de crer no Espírito Santo, de crer no Senhor. Vai ser um grande homem de Deus. E um dia, quando eu ver você entrando no avião e acenando, dizendo: tchau, pai, espero voltar no seu aniversário, mas estou indo conquistar as nações. Você vai olhar e falar assim: Deus, eu estou semeando a minha herança no Senhor agora, para que Ele vai dê frutos e conquiste. Nossos filhos são como flechas na aljava do guerreiro, que devem ser lançados, que devem ser projetados, que vão além de você. Eu sempre falei isso para o meu filho: filho, eu vou muito longe, porque eu sei que você vai além de mim. Então eu vou empurrar esse limite o máximo, até o fim. Eu vou enfiar esse limite lá no máximo, nos limites além, para que você possa voar e alcançar alvos maiores. Nós precisamos ter essa marca, Cris. Precisamos, gente. A gente precisa ter essa marca de deixar um legado para os nossos filhos. É a nossa herança, Gabi. É o mais precioso que nós temos, nossos filhos. Misericórdia, Deus permitir a gente perder um filho. Eu peço para Deus não permitir isso na minha vida. Essa semana eu tive uma conversa com meu filho e falei assim para ele: eu quero morrer antes que todo mundo aqui nessa casa, e quero morrer velho, mas eu quero ser o primeiro a ir para a glória. Não por covardia, que eu sei que é sustentador, nunca de um filho, mas não por medo, mas para saber que o tempo deles não foi abreviado, e eles puderam em toda a vida ter um pai que foi exemplo, que no dia da dificuldade deles eles possam, caídos e abatidos, se levantarem, limparem a poeira do mundo e falar: eu tive um pai que me ensinou a levantar, um pai que não desistiu, um pai que nem mesmo me rejeitou quando eu rejeitei, quando eu falei, quando eu preferi coisas, e avançar com os olhos firmes em Deus. O que eu peço a Deus hoje é que meus filhos honrem a Deus e andem nos mandamentos do Senhor com temor, e saiba que Deus é verdadeiro. Onde nós estaremos a nossa eternidade, igreja? Aonde você quer passar a sua eternidade, igreja? Aonde é que você gostaria de ver os seus filhos passando a eternidade, igreja? Pois bem, hoje é dia de decidir aonde passaremos a eternidade das nossas vidas, aonde os nossos filhos passarão a eternidade de suas vidas. A resposta é diária. Chegará o dia onde será declarado onde você vai passar. Eu quero chamar você para dar uma resposta para Deus hoje. Só para concluir, fique de pé.
Se puder projetar um texto para mim, Rodrigo. Josué 24, verso 14. Você vai acompanhar comigo. Curve sua cabeça. Curva sua cabeça. Homem de Deus, mulher de Deus. Qual é o testemunho que você tem deixado? Qual legado você vai deixar para os teus? Qual é o exemplo de confiança em Deus que você vai deixar para os seus filhos? Qual é o exemplo de obediência a Deus que você vai deixar para os seus filhos? Qual é o exemplo de constância que você vai deixar para os seus filhos? Fidelidade, homem íntegro, de palavra, que anda na palavra. Reflita sobre a sua vida e seja você justo juiz sobre a tua causa, e dê você mesmo o veredito. Você absolveria ou condenaria o seu testemunho? Suas obras, suas escolhas, suas decisões ecoarão no céu como testemunho ou será aclamado no inferno? Suas escolhas, suas respostas, sua obediência, sua fidelidade, sua constância, tua confiança será proclamada no céu como um testemunho que edificou a homens e Deus, e de você se levantou gerações de vencedores. Ou você será um canal de maldição para muitas vezes perdurar o que muitos dos seus antepassados erraram, e deixará com que o diabo permaneça roubando a sua descendência. Nosso Deus visita nossa iniquidade até a 4ª geração. A maldade dos pais nos filhos, dos filhos dos filhos, é visitada por Deus até a 4ª geração. Mas se você entrar no caminho da bênção, Deus tem 50 gerações para abençoar a partir de você. A geração do jubileu, a geração daqueles que um dia alguém lá atrás escolheu morrer, abrir mão, para que os seus filhos, para que a sua geração vindoura fosse abençoada. Você precisa tomar uma decisão hoje. Eu quero que você leia comigo esse texto, Josué 14. Presta atenção em mim. Agora pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses dos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu, porém, vos digo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Faça essa escolha hoje. Hoje é dia de você fazer escolhas. Escolha quem você escolher. Eu já fiz a minha. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Mesmo que eu tenha que carregar eles em jejum, mesmo que eu tenha que me prostrar diante de Deus e verter sangue, mas eu virei os meus filhos honrando a Deus. Eu vou ver meus filhos como grandes homens e mulheres de Deus. Vou ver meus netos, vou ver os seus filhos, sim. Vou ver uma geração que não vai se perverter, que não vai se inclinar para a morte.
você está diante de uma questão, Deus te faz uma pergunta: decida hoje a quem você vai servir. Eu queria que, se você escolhe servir ao Senhor com a sua família, pegue na mão da tua esposa, do teu filho, de quem está aqui, e traz ele aqui, e venha apresentar a sua casa para Deus. Venha apresentar os seus filhos ao Senhor. Gruda no cangote deles, pelo cabelo, traz arrastado, pois são seus filhos. Os servos aqui, os líderes, me ajudem com as cadeiras. Isso, vem mesmo, traz a esposa, vem com eles, vai lá com ele, irmão. Gruda nele, fica pertinho dele. Oh, Jeová. Se você está sozinho aí, procura o teu líder espiritual, mas faça isso em família aqui. Amém. Ah, Jesus. Pode ser, vamos esperar a oração, a gente põe no final. Está aqui meu filho espiritual. Cadê o meu outro filho? Pode vir aqui. Vem, Marcelo. Pode vir aqui, Marcelo. Sou teu pai hoje. Não importa o preço. Eu estou chamando homens agora. Eu sei que você está aqui como mulher, mas eu quero convocar os homens e as mulheres que às vezes estão fazendo o teu papel de pai para manter seus filhos. Nós fazemos uma declaração de aliança para cuidar da nossa casa. Quero chamar você a uma posição de resposta diante de Deus, de não se calar até ver os teus filhos voando para os propósitos eternos do Pai. Não importa o quanto pagaremos de preço, importa que eu já depositei todo o preço, Júnior. Eu já entreguei todo o preço. Não tenho mais nada. Está tudo entregue. Enquanto Deus me der fôlego, não vou parar de enviá-los. Eu quero que os homens agora, com as suas mãos sobre a sua família, profetizassem comigo, repetindo comigo uma oração de compromisso para cuidarmos dos nossos. As mulheres que estão aqui, que representam os homens, que hoje são sozinhos, fazem isso comigo também. Nós vamos cuidar dos nossos, vamos proteger os nossos, vamos lutar pelos nossos, vamos motivar os nossos, vamos brigar com os nossos, até ver os nossos totalmente. Ore comigo assim: Senhor Jesus, como representante da minha casa, como cabeça, eu tomo agora a palavra do Senhor como resposta às minhas decisões. Eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro que serei fiel
constante, obediente, e confiarei no Senhor, deixando para os meus filhos um legado de que um homem de Deus os gerou. Um homem e uma mulher de Deus pagou o preço para investir na vida deles todo o recurso, todo o tempo, para vê-los crescendo e serem de fato homens de Deus, mulheres de Deus. Eu não desistirei, nem que a morte tente me impedir. O meu último suspiro será: eu te abençoo, filho. Cresça e conquiste todo o seu legado com base na minha semente. Você é a parte mais preciosa que Deus depositou em mim, e eu deposito em Deus. Amém, amém, aleluia. Dê um abraço na sua família, abraça a sua família, abrace o seu ente querido, dê um beijo nele. Não desista, irmão, não desista, irmão, não desista de cuidar dos teus. Não importa, não importa o quão seja difícil, o quanto você não tolere, continue firme, continue amando, continue honrando. Tem uma música que diz assim: eu quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te seguir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te seguir, com todas as minhas forças e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Declare comigo: eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quantos jovens estão aqui sem seus pais? Nós temos o Ivan, eu vi Inícios, Lucas, Isabela. Tem mais jovens aqui sem os pais? Eu queria que vocês fossem abraçá-los agora e falar: olha, em nome de Jesus, seus pais estarão aqui, mas que nós possamos ser para vocês exemplos de pais, e pode contar conosco como pais espirituais na sua vida. O que você precisar, eu queria que a igreja abraçasse eles, você desse um beijo no seu irmão aí. Nós temos cantina aí com os irmãos, bem gostosa. Deus abençoe você. Olha, não perca o filme. Se você saiu daqui quebrado hoje, no filme vai se arrebentar todo. Em nome de Jesus, que esse filme fale no seu coração. Amém? Deus te abençoe, um forte abraço, um beijo.